Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de zoologia e hoje eu falarei para vocês do clado dos Ecdysozoa. Primeiro vou começar definindo o grupo, falar um pouco do histórico desse grupo e aí nós falaremos dos dois grupos de Ecdysozoa que são estudados no ensino médio, que são Nemátoda e Artrópoda. Dentro de Artrópoda, que é um grupo gigantesco, imenso, maior grupo de animais do planeta, mas dentro de Artrópoda nós temos diversas classes que na realidade hoje são tratadas por muitos zoólogos como filos separados, e Artrópoda seria um superfilo. Na ordem em que acreditamos hoje que tenha ocorrido a evolução de artrópodes, essas classes que serão tratadas aqui são quelicerados, crustáceos, miriápodes e insetos. Bem, primeiramente, essa hipótese Lophotrochozoa e Ecdysozoa, que é aquela na qual eu estou baseando todas as aulas de zoologia, ela é relativamente recente. Até cerca de 20 anos atrás, até metade da década de 90, mais ou menos, acreditava-se que artrópodes e anelídeos fossem grupos irmãos, já que ambos apresentam metameria. Foi depois que começaram a ser incluídos dados moleculares nas filogenias que essa visão foi completamente reformulada e hoje anelídeos e artrópodes não poderiam estar mais distantes filogeneticamente dentro de protostômia. Vejam, um grupo em Lophotrochozoa, o outro em Artrópoda. De maneira nenhuma são grupos irmãos. Isso é o que se acredita hoje. Então, no passado, a união de artrópodes e anelídeos num táxon articulata, ou seja, com articulações, com metâmeros, contrasta com aquilo que acreditamos hoje que seja a divisão em Ecdysozoa e Lophotrochozoa. Primeiro dos filos, então, de que vamos tratar é o filo Nemátoda. Nemátoda, que vocês talvez lembrem como Nemateumintes ou como Aschelmintes, mas Aschelmintes engloba diversos outros filos além dos próprios Nemátoda. Os Nemátoda são animais triblásticos, bilaterais, presentes também em todos os ambientes, sendo que muitos deles são parasitas em pelo menos alguma fase da vida. Não são conhecidas tantas espécies de Nemátoda assim, mas isso é apenas porque esse grupo praticamente não é estudado. Os zoólogos hoje são de opinião que Nemátoda deve ter um número de espécies tão grande, ou pelo menos quase tão grande, quanto artrópodes. Só que ninguém estuda esses animais. Quando começarem a estudar a fundo, aí sim vão ver a diversidade gigantesca de espécies que deve ter aqui, com mais de 1 milhão de espécies, muito provavelmente. O corpo é cilíndrico com as extremidades afiladas, então ele é afilado tanto na região anterior quanto na posterior. Não é segmentado e há uma espessa cutícula bastante flexível e que vai ter papel fundamental na locomoção. Essa cutícula ela deve ser trocada para permitir o crescimento. Então isso é a ecdise que caracteriza Ecdysozoa. Vejam, o nome Ecdysozoa vem dos animais, todos os filos que estão nesse clado sofrerem trocas de cutícula, trocas para permitir o crescimento em pelo menos alguma fase da vida. São animais pseudocelomados. Então voltamos àquilo que eu disse na primeira aula. A visão tradicional, acelomado, pseudocelomado, celomado, podia ser muito lógica e ter uma história muito bonita, mas o que a gente vê hoje é que isso não é verdade. Esses animais, vocês lembram da filogenia, eles são bastante derivados na escala evolutiva, eles não são de maneira nenhuma um estágio primitivo, aí entre aspas. Então acredita-se que o pseudoceloma que esses animais apresentam seja uma condição secundária, seja uma regressão. Como é que isso é um pseudoceloma? Vejam, de um lado é revestido por musculatura longitudinal que é a única presente nesses animais. Do outro, a cavidade corporal é preenchida ou revestida por endoderme aqui do tubo digestivo. Então, o que nós temos é uma cavidade que de um lado tem mesoderme, do outro tem endoderme. Já não é um celoma, porque o celoma teria que ter mesoderme dos dois lados. Além disso, já vimos o celoma de anelídeos, e em anelídeos, além da musculatura,
vai haver um peritônio de origem mesodérmica revestindo todo o celoma e segurando os órgãos. Aqui não há nada disso. E os órgãos, inclusive toda a parte do sistema reprodutor, fica solto, boiando dentro do fluido pseudocelomático que preenche essa cavidade. O trato digestivo é completo, há boca e há ânus. A excreção é metanefridial, são nefrídeos modificados, chamados de células renete. As trocas gasosas ocorrem através da cutícula, que é permeável, então são por difusão pela superfície da pele, e não há sistema circulatório. Toda a circulação é dada por esse fluido pseudocelômico que preenche essa cavidade e que, portanto, se estende ao longo do corpo de todo o animal. Agora, há uma característica muito singular nesse filo, que não aparece em nenhum outro grupo de animais. São os chamados processos mioplasmáticos. Vocês devem saber que em todos os grupos, os axônios, as células nervosas, as células nervosas emitem prolongamentos, que são os axônios, que chegam até a musculatura para excitar essa musculatura. Não aqui. Aqui são os músculos que emitem processos até as células nervosas. Então, esses processos que vocês veem aqui, os cordões nervosos ventral e dorsal, e os processos mioplasmáticos que vão das camadas musculares até os nervos, até os cordões nervosos. Não há reprodução assexuada nesses animais, somente sexuada, e eles são dioicos, há algum tipo de dimorfismo sexual. Então, o macho geralmente apresenta a cauda retorcida e tem umas espículas para injeção de esperma na fêmea. A fecundação, portanto, é interna e o desenvolvimento é indireto. Pode haver formas parasitas com vários hospedeiros. E, na realidade, a diversidade de parasitismo aqui é gigantesca. Podem ser parasitas de animais, parasitas de vegetais, formas que a larva é parasita animal e o adulto é vegetal, ou vice-versa. Então, uma diversidade realmente imensa de hábitos parasitários. Há apenas musculatura longitudinal, como eu falei, e essa musculatura longitudinal, quando ela se contrai, ela promove um tipo de movimento que é o chamado movimento coleante. Então, a musculatura contrai, ela dobra o corpo. Só que vai haver aquela cutícula bastante flexível e espessa que tende a voltar o corpo à posição original sem gasto nenhum de energia. Então, graças a isso, esses animais movimentam-se como se fosse dando chicotadas. São os tais movimentos coleantes. E isso, entre os interstícios dos grãos de areia ou dos grãos de terra do solo, é bastante efetivo. Muitos são parasitas de humanos, então só para citar alguns exemplos. Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, popularmente chamada de lombriga. Diversos tipos de filárias que causam doenças bastante terríveis aí em humanos. Uma delas é a elefantíase, causada pela Wuchereria bancrofti. Há outros tipos de filárias em que o verme sai no olho, que são coisas muito impressionantes até de olhar. Amarelão, causado pelo Ancylostoma duodenale, ou Necator americano. São duas espécies que podem causar o amarelão. E, além disso, há uma grande diversidade de formas parasitas aqui. Segundo filo, filoartrópoda, outro que dispensa apresentações, trata-se simplesmente do maior grupo de seres vivos do planeta. São animais, então, triblásticos, bilaterais, presentes em todos os ambientes, muito diversificados. Muitas vezes eles são dominantes nos ambientes que ocupam. O corpo apresenta um exoesqueleto quitinoso, com apêndices articulados. O nome artrópoda vem desses apêndices. Artro, articulação, poda, pé. Então, pés articulados, patas, pernas articuladas. O celoma nesses animais ele é muito reduzido e ele localiza-se apenas nas gônadas e nos nefrídeos. Há uma ampla cavidade corporal, mas essa cavidade corporal ela vai ser formada por uma mistura entre o celoma e a blastocela embrionária. Então é uma cavidade de origem mista, onde circula um fluido que pode ser chamado de sangue, mas mais comumente é chamado de hemolinfa.
O crescimento dá-se por ecdise, o que caracteriza o clado dos Ecdysozoa, e nesse grupo ele foi bastante estudado e ele pode ocorrer ao longo quase que da vida inteira, ou pelo menos de grande fase da vida, ao contrário do que acontecia em Nemátoda. Como é que ocorre essa ecdise? Bem, ela é mediada por um hormônio, a ecdisona, e quando esse hormônio começa a agir, o animal ele produz um esqueleto novo dentro do esqueleto velho, e aí, dependendo do ambiente onde ele vive, ele começa a ou ingerir água ou então a acumular ar para inchar o corpo. Quando ele incha o corpo, ele estoura o esqueleto antigo em linhas de sutura que estavam previamente determinadas. Então, ele explode o esqueleto antigo, sai dele, continua inchando o corpo para esticar ao máximo o esqueleto novo. E aí, quando esse esqueleto novo ele está completamente esticado, ele enrijece e o animal elimina aquela água e aquele ar que ele absorveu. Então ele murcha dentro daquele envoltório que agora está rijo. Então agora sim ele vai ter espaço para poder crescer realmente, para poder formar mais tecidos, mais células dentro do novo esqueleto. São metamerizados, como eu disse, isso já foi considerado uma característica unindo-os à anélida. E a tagmose, ou seja, a divisão do corpo, ela vai apresentar regionalização. Pode haver, como no caso de insetos, uma cabeça, um tórax e um abdômen, ou então, como no caso de aracnídeos, um cefalotórax, representado pela fusão da cabeça com o tórax, mais um abdômen, ou como no caso de miriápodes, uma cabeça e o tórax e o abdômen fundidos num tronco indiferenciado. Os órgãos sensoriais são extremamente desenvolvidos nesses animais e, em particular, merecem destaque os olhos. Aqui nós temos olhos compostos que são formados, às vezes, por milhares de omatídeos. Cada omatídeo é um olho separado, que produz uma imagem. No cérebro desses animais, todos esses olhos, então, todas essas imagens, são processadas para formar uma única imagem de todo o ambiente ao redor. Vocês podem ver que são olhos bem grandes e a disposição deles em diversos grupos, ela é caráter taxonômico e praticamente todos, pelo menos aqueles que vivem em ambientes com luz e que têm hábitos diurnos, todos os artrópodes apresentam olhos. Trato digestivo é completo, então a boca e ânus, e a excreção é por metanefrídeos, mas esses metanefrídeos encontram-se modificados e a localização deles varia conforme a classe em questão, como a gente vai falar depois. A circulação é aberta, então há um coração tubular dorsal com ostíolos, com perfurações, que fica dentro de um seio pericárdico hemocélico. E uma ampla cavidade do corpo de origem mista, como eu já falei. Então, o aspecto geral do sistema circulatório é bastante semelhante ao de moluscos, uma cavidade com coração tubular lá dentro. Só que em moluscos, aquela cavidade era um celoma, aqui não é. Aqui é parte de um seio da hemocela, com origem mista. E o que acontece é o seguinte, o coração contrai e expele o sangue pela aorta. Logo, acaba a aorta e o sangue cai nessa cavidade ampla, banhando diretamente os tecidos, circulação aberta. Por movimentos corporais, o sangue acaba voltando, então, para dentro, para a região do coração. Só que o coração, quando se contraiu, ele expeliu o sangue. Aí ele distende. Ao distender, pelas perfurações, pelos ósteos, ele chupa o sangue que está dentro daquele seio hemocélico. Então ele se enche novamente. E aí novamente ele contrai e expele esse sangue outra vez. Reprodução exclusivamente sexuada, embora esses animais tenham uma capacidade de regeneração bastante ampla, mas não para reprodução. Geralmente eles são dioicos, pode haver dimorfismo sexual. A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo do grupo. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Primeira das classes, classe Chelicerata. Aqui nós temos límulos, que são animais pouco conhecidos no Brasil, porque eles são só do hemisfério norte, são animais marinhos. Mas, além disso, aranha, escorpião, ácaro
e diversas outras formas que eu nem estou falando aqui, Amblipige, Uropige, etc. Tagmose é tipicamente cefalotórax mais abdômen, conforme eu falei agora há pouco. E os apêndices de quelicerados são um par de quelíceras, reparem, não há antenas, é o único grupo de artrópodes que não tem antenas. Um par de quelíceras, que são usadas no caso das aranhas para inocular o veneno, um par de pedipalpos, que servem para manipulação do alimento, e 4 pares de pernas. Sempre, todos os quelicerados têm 4 pares de pernas. No abdômen, os apêndices são muito reduzidos e eles são representados por pulmões foliáceos, que são estruturas respiratórias internas, mas que são apêndices modificados, e fiandeiras, que são as estruturas que produzem a seda e que produzem a teia. Então, aqui só para vocês verem exemplos, esse é o límulo, o animal marinho do hemisfério norte. Aqui uma aranha armadeira. A armadeira é muito comum no Brasil, uma aranha extremamente venenosa. Escorpião amarelo e os ácaros, que realmente é difícil a gente até saber quem é que é mais perigoso, se aranhas e escorpiões que têm veneno ou os ácaros que promovem tantos tipos de infecções respiratórias e alergias e etc. A excreção nesses animais ocorre por metanefrídeos que se localizam dentro das coxas das pernas, então são chamados de glândulas coxais. As trocas gasosas ocorrem por esses apêndices modificados que se localizam no abdômen, de que eu já falei, os pulmões foliáceos, mas muitos grupos têm pseudotraqueias. As traqueias elas são de insetos e miriápodes e a gente vai falar delas depois. Nesse caso, as pseudotraqueias elas são bastante parecidas. São canais que se abrem na superfície do corpo e se ramificam para o interior do mesmo e desembocam em fundo cego. Só que aqui, no caso de quelicerados, esses canais desembocam na hemolinfa e as trocas gasosas são feitas entre o ar que penetrou nesses canais e a hemolinfa. Há, então, participação do sistema circulatório nisso, ao contrário do que ocorre nas traqueias verdadeiras. Frequentemente, há dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. A única exceção é o límulo, que apresenta a larva, mas também é praticamente o único grupo verdadeiramente aquático. Segunda classe de artrópodes, a classe crustácea, animais também extremamente comuns e bem conhecidos, camarão, caranguejo, lagosta, tatuzinho de jardim. O tatuzinho de jardim é o único verdadeiramente terrestre, embora ele só viva em ambientes úmidos, enterrado ou no folhiço e sempre com bastante umidade. Mas há algumas formas, como as baratas de praia e mesmo alguns caranguejos, que podem sair da água e viver em ambiente terrestre, mas sempre próximo a ela. A tagmose de crustáceos é variável. Então, alguns grupos apresentam cabeça e tórax fundidos num cefalotórax, mais abdômen, enquanto outros apresentam cabeça e um tronco indiferenciado formado por tórax e abdômen. Os apêndices, então, sempre 2 pares de antenas, é típico de crustáceos, 2 pares de antenas. Depois, as peças bucais, elas são ligeiramente variáveis, vai haver um par de mandíbulas, 2 pares de maxilas e um número variável de maxilípedes, que são apêndices torácicos modificados para a manipulação do alimento, e geralmente há 5 pares de pernas locomotoras, mas isso varia. Não é como em quelicerados e em insetos, em que o número é fixo e não há nenhuma exceção. Aqui pode haver variação. E todos os segmentos abdominais apresentam apêndices desenvolvidos. Isso sim é uma característica que distingue também de todos os outros grupos. Em nenhuma outra classe de artrópodes a gente vai ver o abdômen com apêndices desenvolvidos. Ou os apêndices são reduzidos, ou eles são internos, ou são ausentes, como a gente já viu, inclusive, no caso dos quelicerados. Então, aqui alguns exemplos. Os minúsculos copépodes do plâncton, geralmente com menos de 1 milímetro de tamanho. O tatuzinho de jardim, caranguejo, tamburutaca, lagosta e tantos outros exemplos que eu poderia colocar aqui de crustáceos, que são extremamente familiares para qualquer um de vocês. A excreção ocorre pelos tais metanefrídeos modificados.
Só que nesse caso, esses metanefrídeos se localizam na base das antenas 2 ou das maxilas 2, sendo chamados de glândulas antenais ou maxilares, dependendo da posição. As trocas gasosas vão ocorrer sempre por brânquias, sendo que essas brânquias elas são partes de apêndices ou torácicos ou abdominais modificados. Fecundação pode ser interna ou externa, o desenvolvimento geralmente é indireto, com vários estágios larvais. A primeira larva é o náuplio. Depois, dependendo do grupo, há vários outros estágios, então pode haver mises, zoeia e diversos outros nomes aí para as larvas. A cada troca de esqueleto, a larva passa a receber um nome diferente ou a ser considerado um estágio diferente. Muitas espécies apresentam partenogênese, ou seja, os óvulos se desenvolvem diretamente sem haver fecundação. Então nós temos populações onde machos não são conhecidos, aliás, populações de espécies onde são conhecidas apenas fêmeas, e outras onde os machos só são produzidos em épocas ou de ressecamento ou de algum outro estresse ambiental, quando o animal produz machos para ter uma geração seguinte com maior variabilidade genética. No restante, em condições normais, apenas fêmeas que se originam diretamente de ovos não fecundados. Terceiro grupo, Miriápodes, que alguns zoólogos discutem ainda se seria um grupo monofilético ou não. Apresentam então 4 grupos aqui dentro, a gente só vê 2, que são os diplópodes e os quilópodes. Diplópodes, piolho de cobra ou milípode, quilópode, lacraia ou centopeia. Animais também bastante comuns e com certeza todos vocês já viram. Tagmose desse grupo apresenta a cabeça e um tronco uniforme, portanto, o tórax e o abdômen estão fundidos. Vai haver um par de antenas, um par de mandíbulas, 1 a 2 pares de maxilas e depois cada segmento do corpo apresenta um par de apêndices, um par de pernas. Só que, no caso dos diplópodes, os segmentos se fundem, exceto pelos mais anteriores, os segmentos se fundem 2 a 2, de maneira que cada diplosegmento vai apresentar 2 pares de pernas, 2 pares de espiráculos das traqueias também, e outras estruturas também serão duplicadas. Já os quilópodes têm um par de apêndices por segmento, mas no primeiro segmento do tronco, logo após a cabeça, vai haver apêndices modificados formando garras, chamadas forcípulas, que são usadas para inoculação de veneno. Então, só para mostrar exemplos, quilópodes, vejam uma lacraia, um par de apêndices por segmento, e aqui as forcípulas no primeiro segmento do tronco. Já os diplópodes, vejam, também com certeza um animal que todo mundo já viu, muito comum aparecer em casas. Vocês veem os primeiros segmentos, tem um par de apêndices cada, mas logo depois é tudo duplicado, são os tais diplosegmentos de que eu falei. A excreção ocorre por túbulos de Malpighi e as trocas gasosas por traqueias, 2 características semelhantes a insetos. Vejam, o grupo Miriápoda mais insecta é reunido num clado chamado traqueata, pela presença de traqueias. Os túbulos de Malpighi, que são os órgãos excretores, são evaginações do intestino posterior que ficam mergulhadas dentro da hemocele, filtrando a hemolinfa e encaminhando os excretas nitrogenados através do intestino para serem eliminados pelo ânus. No caminho até o ânus, a água é reabsorvida, então isso ajuda na economia de água por esses animais. No caso das traqueias, eu descrevi para vocês as pseudotraqueias de quelicerados. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que esses canais que vão desde a abertura do corpo, desde o ambiente externo, eles se ramificam até chegarem próximo a cada célula do corpo, de maneira que a hemolinfa não participa no transporte de gases. As trocas gasosas, então, são feitas por difusão de cada célula com o ar contido nessas traqueias. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, não há larva, portanto. E o último grupo, classe insecta, maior grupo de todos, de artrópodes,
é então o maior grupo de seres vivos do planeta. A tagmose de insetos é muito típica. Sempre vai haver uma cabeça com 5 segmentos, onde vão estar presentes um par de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. O tórax com 3 segmentos, cada qual com um par de pernas, portanto 3 pares de pernas. E o abdômen com 11 segmentos, que na maioria dos casos não possuem apêndices. Os apêndices que estão presentes no abdômen são muito reduzidos, quase vestigiais, e têm funções reprodutoras. Então vocês veem alguns exemplos: um besouro, um grilo, uma pulga, uma libélula, um mosquito, uma borboleta. Só isso é para mostrar a imensa diversidade dentro desse grupo. A excreção, acabei de dizer para miriápodes, aqui é por túbulos de Malpighi, assim como as trocas gasosas são por traqueias. Fecundação é interna e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E aí nós temos 3 tipos de estratégias reprodutoras em insetos. Os insetos considerados mais basais são ametábulos, ou seja, sem, o A significa sem, é negação, metabolia, sem metamorfose. Do ovo nasce um jovem que é semelhante ao adulto. Pronto, acabou. Segundo grupo, hemimetábulos, com metabolia, com metamorfose parcial. Do ovo nasce um indivíduo que é semelhante ao adulto, mas ele difere em algumas coisas. Por exemplo, não tem asas. Esse jovem que eclode do ovo é chamado ninfa. E a cada troca de esqueleto, a cada ecdise, vão aparecendo, por exemplo, brotos alares que vão ficando cada vez maiores a cada troca até atingir a condição do adulto, até ele ser um adulto. Então, é uma metabolia, uma metamorfose parcial. E o terceiro grupo dos holometábulos, metamorfose completa. Do ovo nasce uma larva, muito diferente do adulto, com outro hábito alimentar em relação ao adulto. Vejam que isso é muito importante porque não há competição entre larva e adulto. Essa larva é geralmente chamada de lagarta, mas o nome pode variar. E essa lagarta se transforma num adulto dentro de um casulo. Ou então algum outro tipo de capa, mas ela se isola do ambiente externo para poder sofrer a transformação e virar um adulto. As razões do enorme sucesso de insetos. Bem, uma delas, muito óbvia, é a associação com plantas com flores, com angiospermas. Isso é a razão para o sucesso tanto das angiospermas quanto dos insetos, que adquirem alimento através do néctar e muitas vezes os grãos de pólen, enquanto as angiospermas garantem a fecundação e a dispersão das sementes. A ausência de competição entre larvas e adultos no caso dos insetos holometábulos, como eu falei agora há pouco. E tem os sistemas corporais mais eficientes, no caso, os túbulos de Malpighi, que permitem uma economia muito maior de água, típico para o ambiente terrestre, e as traqueias, também como sistema respiratório. Então, com relação à segunda aula, era isso que eu tinha para dizer, e convido-os todos para virem para a terceira aula assistir sobre os deuterostômios.